Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa mensagem. Aviso: nós estamos com um canal secundário de meditação guiada, meditação cristã. O objetivo deste segundo canal é fazer com que o crente aprenda a meditar e trazer frases, declarações, confissões e versículos da Bíblia que sirvam de rema para você. Rema é a palavra de Deus liberada para uma pessoa específica, para uma circunstância específica. Ali você vai aprender a usar a sua imaginação e fazer as declarações corretas. O livro de Eclesiastes diz que quando as nuvens estão cheias, elas derramam para o sul e para o norte. E o livro de Isaías diz que, assim como a chuva e a neve caem e produzem colheita, assim a palavra dele não volta vazia. Portanto, entre em nosso canal secundário, inscreva-se lá também e ative o sininho de notificações, porque a partir de agora teremos vídeos novos toda semana. Este material ainda não existe no Brasil traduzido em língua portuguesa, nem publicado por editora alguma até o presente momento. Esta é uma tradução pessoal para benefício e edificação do corpo de Cristo. Ajude a espalhar esta mensagem. Caro ouvinte, quero fazer uma advertência a você. As declarações que serão feitas nessa primeira parte do livro provavelmente vão mexer com a sua teologia, te deixar chocado e provavelmente vão mexer também com a sua religiosidade que foi implantada a você talvez desde a sua infância ou desde o dia em que você nasceu de novo. Portanto, esteja pronto para isso. Esteja pronto para ser confrontado em seu coração com essas declarações tamanhas da bondade e do amor de Deus por você. Não se escandalize, mas abra o seu coração. Capítulo 3. O poder da língua. Se vamos ser um grupo de pessoas andando no poder da ressurreição, devemos aprender o poder que nossas palavras têm. Nossas bocas podem ser um portal para o céu ou um portal para os reinos do inferno. Muitas pessoas na igreja ainda não entendem o poder que possuem em sua língua. Você deve saber do que suas palavras são capazes para que você possa efetivamente operar milagres e curar corações, bem como evitar amaldiçoar inadvertidamente os outros. Você tem a capacidade de ressuscitar os mortos com sua voz, mas, por outro lado, também tem a capacidade de falar a morte e fazer as coisas morrerem. Este capítulo explora o poder da língua e alguns dos equívocos que tivemos sobre Deus relacionados ao poder da língua. Ananias e Safira. Todos nós conhecemos essa história. Atos capítulo 5 começa no meio do avivamento que foi alimentado pelo derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A igreja tinha acabado de nascer e estava prosperando. As pessoas estavam sendo salvas, curadas e libertadas regularmente. Cristãos individuais estavam vendendo propriedades que possuíam para que ninguém tivesse necessidades não atendidas na comunhão. Ananias e Safira venderam alguns bens deles, entregaram parte do dinheiro ao Senhor, agindo como se tivessem dado tudo e ficaram com o resto. Pedro aponta o pecado deles e eles caem mortos. O medo varreu toda a igreja e todos os incrédulos que ouviram sobre este evento. Desde que me lembro, a igreja aprendeu uma maneira geral de ver essa história. Porque o que Ananias e Safira fizeram foi ruim o suficiente para morrerem por isso. Aprendemos várias razões pelas quais a morte de Ananias e Safira foi justificada por causa de quão más foram suas ações. Embora fosse um desafio ao ensino de homens piedosos que o respeitava e confiava muito, não conseguia deixar de lado
o fato de que estávamos lendo esta porção das Escrituras de uma maneira que não reforçava no coração das pessoas que Deus é bom. De fato, os ensinamentos que os homens de Deus estavam dando à igreja sobre esses versículos pareciam contradizer exatamente o que Deus chamou os líderes do corpo de Cristo para demonstrar e ensinar, que Deus é extremamente bom. Comecei a buscar a Deus sobre esses versículos, pedindo-lhe que me ajudasse a entender como Ele era bom em meio às circunstâncias. Eu não queria ler algo no texto que não estava lá, para não distorcer as Escrituras. A distorção das Escrituras limita nossa capacidade de aprender mais sobre as várias facetas de quem Deus é. Se Deus quisesse destacar sua santidade, a pureza deste movimento e o temor do Senhor, eu estava mais do que disposto a abraçar meu desconforto e falta de compreensão referentes a esses versículos. Há momentos em que simplesmente precisamos continuar confiando que Ele é bom, mesmo quando não entendemos suas ações. Mas essa foi uma dessas situações? Enquanto eu buscava o Senhor sobre esses versículos, Ele começou a me mostrar uma maneira diferente de ler essa parte das Escrituras. Um poder literal. Se você ler a história com atenção, Ananias e Safira morrem no momento em que Pedro os julga. Ele fala e eles morrem. Provérbios 18, versículo 21 diz: A vida e a morte estão no poder da língua. Esta é uma afirmação literal. Podemos usar nossas palavras para ressuscitar os mortos, curar os enfermos e expulsar demônios, abençoando outros, ou podemos matar outros amaldiçoando-os. A tradução da Bíblia Viva da segunda metade de Provérbios 18, 21 até diz: Homens morrem por dizerem a coisa errada. Em Mateus capítulo 21, Jesus ordenou que uma figueira morresse e ela literalmente morreu. Não era uma situação figurativa, mas uma demonstração da realidade espiritual transmitida em Provérbios 18, versículo 21. Jesus demonstrou isso em uma árvore, não em uma pessoa, para que pudéssemos ver seu poder sem ferir ninguém. Pedro foi o discípulo a tomar conhecimento das palavras de Jesus e, na verdade, chamou isso de amaldiçoar a árvore. Marcos capítulo 11, versículo 21. Imediatamente, depois de amaldiçoar a árvore, Jesus disse: Se você crê, receberá tudo o que pedir em oração. Normalmente, citamos este versículo quando lidamos com oração pelos doentes, provisão financeira ou qualquer outra coisa relacionada à necessidade de Deus aparecer em nossas circunstâncias. Certamente, este versículo se aplica a essas situações, mas é no contexto de maldição e não de bênçãos que Jesus nos disse que tudo o que pedirmos, receberemos se crermos. Isso é no mínimo preocupante, porque significa que o poder que possuímos em nossas palavras é muito mais forte e expansivo do que pensávamos. Isso significa que Deus deu a cada pessoa a capacidade de exercer poder que se manifesta literalmente na vida de alguém e escolheu confiar em nós da maneira que usamos nossas palavras. Isso significa que, quando você ora, o que acha que alguém precisa em sua vida, pode não ser Deus que realiza as implicações de suas orações. Você tem poder que Ele te deu, e é poderoso o suficiente para fazer qualquer coisa na vida dessa pessoa. Mateus 21, versículo 22. Pode até matar. Tenhamos o cuidado de orar sempre segundo o coração de Deus, que é sempre abençoar e trazer vida, apesar do que alguém fez. Deixemos o julgamento para Deus, como Jesus nos disse, e permita que a bondade e o amor que exalamos levem os outros ao arrependimento, em vez de orar maldições em suas vidas para que mudem. Arroz e água. Certa vez, enquanto ministrava em uma igreja em Oregon,
o pastor de jovens me disse que queria me mostrar algo em seu escritório. Então segui pelo corredor que levava aos fundos da igreja. Em sua mesa, ele orgulhosamente me mostrou 4 potes lacrados com uma quantidade igual de arroz e água em cada um. Ele havia colado um rótulo em cada frasco que tinha uma frase escrita nele, com o primeiro frasco sendo obrigado. O segundo dizia, Deus te abençoe. O terceiro, seu tolo. E o quarto, você me dá nojo. Ao todo, foram 2 declarações positivas e 2 negativas. O pastor de jovens me disse que havia começado um experimento. Cada dia que entrava em seu escritório, ele falava a declaração em cada pote sobre aquele pote em particular. O frasco rotulado com obrigado era agradecido todos os dias, e o frasco você me dá nojo era informado diariamente o quão repulsivo era. Olhei para os recipientes simples e fiquei surpreso com o resultado. O pote escrito obrigado, assim como o pote do Deus te abençoe, pareciam quase apetitosos. O arroz e a água se juntaram, se tornaram um e pareciam leite. Por outro lado, o frasco você me dá nojo fez exatamente isso, me enjoou. O arroz e a água não se juntaram, como se opusessem inflexivelmente e pareciam o cérebro de um pequeno animal dentro de uma jarra. Além dessa falta de atratividade, era marrom com mofo. O pote rotulado seu tolo tinha aparência semelhante. Nossas palavras são espírito e afetam o natural de maneiras tangíveis. Podemos realmente mudar a direção da criação pela maneira como administramos nossas palavras, seja arroz em um pote ou a vida de uma pessoa. Feito à imagem de Deus. Somos feitos à imagem de Deus. Isso não se refere tanto à imagem de nossos corpos humanos, mas às características que possuímos que são semelhantes às de Deus. Quando eu era jovem, lembro-me de aprender na escola dominical que o que provava que fomos feitos à imagem de Deus era que podíamos escolher criar vida tendo bebês. Pouco depois de aprender isso, percebi que não poderia ser totalmente verdade, porque os animais também podem se reproduzir. Tinha que haver algo mais que dissesse que fomos feitos à imagem de Deus. Anos mais tarde, percebi que Deus trouxe o mundo à existência. Gênesis capítulo 1. Deus pode criar com suas palavras e Ele nos concedeu essa habilidade também. O importante fator determinante de que somos feitos à imagem de Deus é que Ele nos capacitou a falar. Ao falar, somos inerentemente dotados da capacidade de trazer as coisas à existência e de criar. Você tem uma capacidade criativa por causa do poder de sua língua. Isso significa que tudo que você fala, bom ou ruim, torna-se uma realidade ou pelo menos instiga implicações. Use este presente com sabedoria. Uma realidade estilhaçada. Todos nós vimos as interpretações cômicas na televisão de uma mulher cantando a plenos pulmões, fazendo com que vidraças, taças de vinho e espelhos que estão em sua presença se estilhassem. A maioria de nós achava que isso era mito ou, na melhor das hipóteses, um exagero. Mas recentemente foi provado que os humanos realmente podem quebrar o vidro simplesmente pelo poder de sua voz. Essa habilidade não se limita apenas às estrelas do rock e cantores de ópera, mas meninas de 16 anos são conhecidas por possuírem ressonância suficiente em sua voz para quebrar vidros. Na verdade, qualquer um que grite com força o suficiente a centímetros de uma taça de vinho fina no tom certo, provavelmente pode quebrá-la. O que isso nos diz? Isso nos diz que nossas vozes carregam tanto poder no espírito que é demonstrado até mesmo no natural.
O natural é um tipo do espiritual. Deus está nos revelando nesta hora o poder invisível que cada pessoa possui no uso de sua língua. Perfeição. Surpreendentemente, Tiago escreveu que a maneira de determinar se uma pessoa chegou em termos de maturidade espiritual e caráter é pela maneira como ela usa sua língua. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago capítulo 3, versículo 2. Deus classifica a maturidade pela forma como alguém usa sua língua. Se uma pessoa pode controlar sua língua, ela alcançou a perfeição de caráter e espiritualidade. Um grande feito, e apenas um fez tal coisa. A razão pela qual a língua é tão decisiva para determinar nossa maturidade real é porque, da abundância do seu coração, fala a boca. Lucas capítulo 6, versículo 45. A boca é a medida do estado do coração de uma pessoa. De fato, a língua é um avaliador interno tão preciso de nossos corações que Tiago nos diz que, se não pudermos manter um controle sobre nossa língua, somos enganados e a adoração em que pensamos que andamos é inútil. Tiago capítulo 1, versículo 26. Uma declaração bem afiada. Jesus ainda foi mais longe do que Tiago no que diz respeito a nos alertar sobre o poder da língua. Ele não apenas nos advertiu sobre as palavras descuidadas que falamos, que achamos que não importam, mas também revelou uma realidade ainda mais séria. Ele nos disse que uma questão principal que determinará o julgamento que receberemos de Deus quando estivermos diante dele serão as palavras que pronunciamos em nossas vidas na terra. A maneira como administramos o uso de nossas palavras será um dos fatores determinantes do que receberemos por toda a eternidade. Digo-vos que, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. Alguns de nós, quando ouvimos falar que a língua precisa ser mantida sob rédeas firmes, refreadas ou controladas, muitas vezes pensamos que isso se limita a não dizer palavras vulgares ou xingar. Certamente, esta é uma parte do que Tiago e Jesus estão comunicando, pois uma boca suja não é atraente para ninguém. Mas Jesus e Tiago não estão dizendo isso se você jurar que sua caminhada com Deus é inútil. O que Jesus e Tiago buscam é muito mais sutil e severo. Por exemplo, como você usa suas palavras quando alguém não faz o que você quer que faça? Você subconscientemente tenta controlá-lo sutilmente com suas palavras por meio de manipulação ou intimidação, ou os abençoa apesar do fato de que eles não estão fazendo o que você quer que eles façam? Você usa suas palavras para edificar os outros e transmitir destino, poder e encorajamento a eles, ou você usa suas palavras para conseguir o que deseja? Conheço pastores que falam de uma maneira excelente e acima de qualquer reprovação sobre vulgaridade ou decência. Tudo parece estar alinhado até que surge uma situação com a qual eles não concordam. Então, o oculto vem à tona. Embora eles nunca usem palavrões, tenho visto esses pastores fazerem comentários que mutilam severamente as almas daqueles que pastoreiam, e o fazem com um sorriso no rosto, sem saber o que estão dizendo. Isto é o que Tiago e Jesus estavam nos alertando. Não vamos limitar o peso das palavras de Jesus ao que pode escapar de nossas bocas quando batemos o dedinho do pé na quina. Por exemplo, um bom amigo meu era o pastor assistente de uma igreja. O Senhor começou a conduzi-lo para fora desta igreja e para uma congregação diferente. Quando ele informou o pastor sênior e a esposa do pastor sobre o que ele sentia que Deus o estava levando a fazer, a esposa do pastor disse:
Se você for embora e Deus não te derrubar, eu vou. É nesses momentos que o coração verdadeiro e oculto é revelado. Se você sair, você morre. Embora ela pudesse estar apenas brincando ou sendo bem intencionada quando falou, ela estava alheia ao tipo de declaração destrutiva que estava fazendo com a língua. Durante a segunda conversa que meu amigo teve com o mesmo casal, a esposa do pastor disse: "A vida vai ser difícil para você se for embora. Você não tem as credenciais para conseguir um cargo em outro lugar no ministério. É melhor você ficar por aqui." Ela não tinha noção da manipulação e intimidação que estava vomitando. Essa mulher então começou a dizer ao meu amigo que o diabo era quem estava influenciando o seu desejo de ministrar em outro lugar. Embora ela estivesse alheia ao que estava realmente dizendo, ela usou suas palavras não apenas para amaldiçoar o ministério dele, mas sua própria vida. Ela plantou uma semente no reino espiritual, bem como no coração e na mente de meu amigo, que se ele deixasse sua igreja, Deus o mataria e seu ministério fracassaria. Graças a Deus que meu amigo conhece o coração de Deus tão bem quanto ele, ou as palavras dela o teriam mantido preso onde ele estava e o plano que Deus tinha para ele não teria sido cumprido. Ele continuou no caminho que Deus lhe havia dado, confiando que Deus viria em seu favor, apesar das palavras da mulher. Uma semana depois de sua conversa com os pastores titulares, meu amigo foi convidado por outro pastor de sua cidade para almoçar. Este ministro liderava uma congregação que estava florescendo no amor de Deus e na presença do Espírito Santo. Sem conhecimento prévio da situação do meu amigo, e apesar do conhecimento limitado deste pastor sobre a vida do meu amigo no ministério, ele ofereceu ao meu amigo uma posição pastoral em sua igreja. Meu amigo mudou sua família para esta nova família espiritual e continuou alegremente no ministério. Impunível. A maioria de nós cresceu acreditando que Jesus veio para morrer na cruz por nós, para que a ira de Deus e o castigo pelo pecado pudessem ser pagos. Fomos ensinados que o resultado é que ficamos livres, nunca experimentando o castigo que merecemos por causa dos nossos pecados. Foi-nos dito que recebemos a Cristo para que a devida punição que Deus deseja derramar sobre o pecado pudesse ser suportada por Cristo. Aprendemos que o que Cristo fez na cruz nos tornou impunes diante de Deus e nos regozijamos com isso. Mas é este o caso? Que Jesus morreu para que a ira e o castigo que Deus tem para com o pecado pudessem ser anulados em nossas vidas? À primeira vista, isso parece fazer sentido, mas não é toda a verdade. A maior parte disso é exata de Jesus, mas sutil e extremamente imprecisa do Pai. A realidade é que o Pai enviou Jesus porque Ele nos amou. João capítulo 3, versículo 16. Não porque Ele tinha uma necessidade ardente de purificar a terra de seus pecados por causa de sua santidade. Ele não é inseguro, Ele realmente é Deus. Ele será santo independentemente de o sermos ou não. A agenda de Deus não é destruir o pecado, mas amar as pessoas em meio a ele. Aqui está a chave. Deus não trata de distribuir punição e ira por causa da presença do pecado. Satanás é quem o faz. É verdade que todos nós merecemos o inferno porque o pecado inerente em cada um de nós nasceu. Mas não foi o Pai quem emitiu esta sentença de morte. Foi Satanás. O inimigo é um legalista. Ele ama a lei porque é sua única maneira de entrar na vida das pessoas. Ele não possui autoridade, portanto precisa ganhá-la através do acordo de uma pessoa com seu reino, o pecado. O pecado dá ao inimigo o direito legal de afligir alguém. É por isso que as cidades são e foram destruídas, não porque Deus queria destruir o mal que reside dentro dos muros de sua cidade,
mas porque o mal que acontece lá convida as trevas a fazer seu caminho com as pessoas da cidade. Nós não apenas andamos em retidão porque essa é a coisa certa a se fazer, mas porque a justiça mantém a porta fechada ao inimigo para que ele não tenha autoridade em nossas vidas de nos afligir. Isso significa que todo aquele que está doente está em pecado e precisa se arrepender? Não. Mas significa que Deus está do seu lado e que o inimigo quer te destruir. Você sabia que você é impunível? Você sabia que o sangue de Jesus te torna imune a receber o que você merece, que é o inferno? Mais importante, você sabia que não é o Pai que deseja te dar o que você merece, mas sim o inimigo? Sem Cristo, o castigo é nossa herança, mas com Cristo somos libertos do castigo e recebemos uma herança de graça, proteção e provisão. Jesus é nosso tudo. Sem Ele, o inimigo pode nos roubar, matar e destruir quando quiser. Deus nunca teve planos para nos punir ou nos causar ira, mesmo quando estávamos em pecado. O diabo, por outro lado, sempre desejou derramar destruição e ira sobre nós. Ele está procurando razões para destruir a humanidade e o pecado dá ao inimigo o direito legal de nos afligir com a ira e o ódio que ele tem contra nós. É ele que tenta nos punir quando tropeçamos. A punição é uma realidade, pois vivemos dentro de um sistema espiritual legal onde o inimigo tenta nos dar o que merecemos. O inimigo ama a lei, pois sua essência é conseguir o que você merece. Um sistema baseado em desempenho que é completamente justo, entre aspas. No entanto, por causa de Jesus, não recebemos o que legalmente merecemos. O martelo caiu a seu favor quando ele disse: "Está consumado." Devemos lembrar que Jesus não nos tornou impunes porque o Pai queria nos punir pelo pecado que cometemos, mas porque o inimigo o queria. Não é que Jesus satisfez a ira e punição de Deus na cruz, mas que Cristo satisfez a necessidade de pagamento pelo nosso pecado, o que deu ao inimigo pleno direito de nos afligir com a ira e punição que nosso pecado merecia legalmente. Jesus não veio para nos proteger da ira do Pai, mas para nos proteger do desejo do inimigo de destruir todos os feitos à imagem de Deus. Não havia necessidade da cruz para nos tornar impunes diante do Pai, pois ele nunca teve planos de nos punir para começar. Por termos aceitado Jesus como nosso Senhor e Salvador, desde o momento em que ele anunciou: "Está consumado", fomos marcados como impuníveis. O histórico de Pedro na lei. A lei é simples de explicar. Se você fez o que foi dito para se fazer, você foi abençoado. Se você fez o que ela disse para não fazer, você foi amaldiçoado. A lei te deu o que você merecia e foi uma maneira completamente justa, cheia de graça e perfeita para Deus se envolver com a humanidade naquele momento. Se você pensar sobre isso, Deus realmente não nos deu um padrão super alto para atender, ao contrário da crença comum. Não mate, não roube, não cobice a mulher do próximo e não adore outros deuses. São alguns dos pecados que ele nos disse para não participar, nenhum deles sendo claro em sua maldade. Não eram mandamentos imensos demais para serem cumpridos. Um bom pai sempre prepara seus filhos para a obediência, não tornando os padrões mais elevados do que se espera que o filho cumpra. Deus não nos preparou para a desobediência, estabelecendo padrões muito altos. No entanto, apesar dos baixos padrões, ainda escolhemos participar do pecado. Entre na solução de Deus, Jesus. Deus inaugurou uma nova aliança ao entregar seu próprio Filho à morte em favor de nossa incapacidade de estar à altura de padrões muito razoáveis. É por isso que Jesus é tão digno do nosso louvor.
Ele é extremamente maravilhoso para nos resgatar de uma situação muito justa que estragamos ao escolher pecar. Pedro nasceu em uma época da história em que Deus estava renovando drasticamente a mente das pessoas. Por milhares de anos, os homens aprenderam que recebiam o que mereciam por causa da lei. Pedro havia lido história após história nas escrituras de grupos sendo santificados através da morte de indivíduos e famílias pecadoras e rebeldes dentro de comitivas, cidades sendo purificadas do pecado por medidas violentas e intensas, e profetas recuperando sua honra, chamando ursos para fora da floresta para matar um monte de jovens. A retribuição radical parecia ser a norma, mas em Jesus, uma súbita mudança revolucionária para a graça aconteceu. Deus estava tirando a humanidade de uma mentalidade que operava a partir de um paradigma da lei para uma mentalidade que operava a partir de um paradigma da graça. Passamos de depender de nosso próprio desempenho para depender do desempenho de Jesus. Pedro entendeu essa nova maneira de pensar porque ele esteve com Jesus. Pedro respirou uma atmosfera de graça por 3 anos. Jesus demonstrou repetidamente que temos o poder de dar às pessoas a graça que elas não conquistaram e não merecem. Ele nos disse para amar nossos inimigos, perdoar aqueles que nos devem e abençoar aqueles que nos perseguem. Mas esse novo paradigma de pensamento atingiu mais forte quando Jesus perdoou Pedro 3 vezes por tê-lo negado 3 vezes. Pedro pecou da pior maneira possível, mas por causa da graça, o relacionamento foi restaurado sem a necessidade de punição ou sacrifício. E embora Pedro tenha experimentado quantidades imensuráveis de amor e graça por estar em relacionamento com Jesus, ele ainda estava se acostumando com essa nova maneira de pensar e agir. Como qualquer pessoa que está tentando mudar, de vez em quando ele voltava ao seu antigo modo de pensar, lei e punição. A seguir, um exemplo de uma vez que Pedro voltou ao seu antigo modo de pensar, e isso custou a vida de algumas pessoas. Não mais figueiras, mas sim pessoas. Perto do início de Atos, Deus deu a Pedro autoridade extraordinária destinada a edificar este corpo de Deus recém-nascido. Autoridade é o direito de exercer poder, e Deus deu a Pedro muito disso porque ele precisava disso para liderar bem. Paulo disse em 2 Coríntios 13, versículo 10, que Deus dá autoridade para edificar e não destruir. A Pedro foi dada a responsabilidade de liderar a igreja recém-nascida. Ele precisava liderar o povo de uma forma que administrasse bem a presença de Deus, e como qualquer bom líder faz, Pedro provavelmente sentiu peso de não querer que o Espírito Santo se entristecesse com o que estava acontecendo no movimento. Ananias entra no salão, então entrega parte do dinheiro e Pedro discerne corretamente o pecado em que ele está vivendo. Em vez de chamar Ananias de lado e falar sobre seu erro com ele, Pedro condena Ananias e ele morre no local. Safira chega 3 horas depois. Pedro a amaldiçoa e ela também morre. Deus não matou Ananias e Safira. Foi Pedro quem os matou. Pedro usou erroneamente a autoridade que Deus lhe deu para edificar a igreja recém-nascida. Em vez de edificar a igreja, ele demoliu. Por um momento, ele esqueceu em que aliança estava, voltou àquela mentalidade familiar da lei e usou o poder que possuía para destruir em vez de dar vida. Embora Pedro tivesse experimentado a graça do Senhor em maior grau, quando Jesus o perdoou 3 vezes, do que Ananias e a situação de Safira exigia, ele esqueceu o modo de operação da graça. Levou algum tempo, mas Pedro descobriu no final. Deus não endossa tudo o que as pessoas na Bíblia fizeram. Todo homem nas Escrituras, excluindo Jesus, ainda era homem com falhas e fraquezas, apesar da unção, chamado à influência que Deus lhe tinha concedido. Devemos lembrar que,
Embora os homens piedosos da Bíblia tenham feito proezas incríveis, eles ainda eram homens. Eles não eram perfeitos. Seja apóstolo ou profeta, não significa que Deus tenha endossado tudo o que eles fizeram. Assim, só porque algo está na Bíblia, não significa que Deus apoiou ou endossou o que aconteceu. A profundidade do perdão e da graça. Se Deus perdoa estupradores e assassinos em nossos dias, o que nos faz pensar que Deus não teria perdoado Ananias e Safira por algo muito menos grave do que assassinato? Se Deus os matou por terem mentido, então por que você e eu ainda não estamos mortos? A queixa que fazemos de Deus quando ensinamos às pessoas que Deus matou Ananias e Safira é que afirmamos em seus corações exatamente o que elas já suspeitam: que Deus está zangado conosco, é rápido em nos destruir e nos julgar, e não tolerará nossos tropeços. Essas são mentiras do inferno, e se forem verdadeiras, não há valor em receber a morte de Jesus na cruz por nós. Ou a morte de Jesus é tão radical e maravilhosa quanto pensamos que é porque revolucionou nosso relacionamento com Deus, ou ela não é. Discernimento usado incorretamente. Uma coisa que as pessoas geralmente me perguntam depois de eu ter compartilhado sobre Ananias e Safira em uma conferência ou igreja é: mas Pedro não estava agindo em discernimento? Ele apontou com precisão o pecado deles. Isso não prova que foi Deus quem causou os resultados finais? Ou seja, a morte de Ananias e Safira? Essa é uma ótima pergunta. Pedro estava de fato movendo-se em discernimento, um dos dons proféticos mencionados nas Escrituras. É óbvio que ele estava se movendo em discernimento, ou então ele não saberia sobre o pecado que Ananias e Safira estavam cometendo. Mas ter um dom e saber usá-lo corretamente são dois cenários diferentes. Inúmeras vezes nas Escrituras vemos homens que receberam poder, mas ainda estão tentando aprender como usá-lo. Lembre-se, os homens nas Escrituras não eram perfeitos apenas porque eram dotados espiritualmente. Ser dotado espiritualmente não prova que alguém é maduro, mas que é dotado. Simplesmente isso. 1 Coríntios 14, versículo 3 diz: mas todo aquele que profetiza aos homens para seu fortalecimento, encorajamento e conforto, o profetiza. Versão King James. Esse é um esboço muito claro das diretrizes para o ministério profético na Nova Aliança. Embora os profetas do Velho Testamento possam ter ministrado de formas diferentes, Paulo deixa claro que, quando profetizamos e ministramos, o motivo será fortalecer, encorajar e confortar. Isso significa que não fazemos julgamentos de Deus sobre as pessoas, nem fazemos qualquer outra coisa que não fortaleça, encoraje ou conforte. Um ministério profético maduro hoje pode ser reconhecido por sua humildade e bondade para com os outros. Um crente pode discernir corretamente os problemas na vida de uma pessoa, mas não lidar com isso em amor. Discernimento sem amor verdadeiro é, na verdade, julgamento. O julgamento é uma forma de maldição, como o que Jesus fez com a figueira. Assim, grande parte do corpo de Cristo usa seu dom de discernimento dado por Deus para levá-los ao julgamento, que é pecado. Eles podem fazer uma oração condescendente, crítica e julgadora sobre aquele que está lutando ou não fazer nada a respeito, ambos sem amor. Devemos aprender a acreditar no melhor das pessoas em meio ao reconhecimento de suas fraquezas. Aqueles de nós que sentem, entre aspas, no espírito, têm que ter cuidado para que, quando discernirmos o pecado na vida de alguém, o tratemos por amor e pelo desejo de abençoá-lo, não de consertá-lo, purificá-lo ou ajudá-lo a crescer, entre aspas, ou qualquer outras razões
que estejam enraizadas em se ofender com o pecado de outras pessoas. Uma história de discernimento. Certa vez, eu estava em um culto na igreja e nos disseram para dar as mãos à pessoa ao nosso lado. No momento em que minha mão tocou o homem ao meu lado, vi distintamente imagens pornográficas passarem pela minha mente. Não entendendo o discernimento, comecei a me arrepender, pedindo a Deus que me perdoassem por ter tais pensamentos. Então percebi que vi aquelas imagens no momento em que toquei a mão daquele homem e que a pornografia não era uma luta minha. Percebi o fato de que as imagens que eu estava vendo não vinham de um lugar não curado em mim, mas do homem ao meu lado. Eu não sabia o que fazer. Ele era um completo estranho e eu não podia simplesmente ir até ele e dizer que sabia que ele lutava contra a pornografia. Pelo menos eu tive o bom senso de saber que não iria acabar bem. Porque eu não sabia o que fazer, não fiz nada. Agradeço a Deus por ter me dado outra chance. Notavelmente, quase um ano depois, e a 2 estados de onde moro, vi o mesmo homem em uma pequena reunião. Era Deus dizendo: "Ok, acerte dessa vez." Agora, eu sabia como lidar com a situação sem julgar o homem ou fazer qualquer coisa que não pudesse fortalecê-lo, encorajá-lo ou confortá-lo. Tive a oportunidade de passar algum tempo com ele e, em vez de denunciar seu pecado, profetizei o que o Senhor disse sobre ele, que era puro. Deus chama coisas que não são como se já fossem, por causa de Jesus. Romanos 4, versículo 17. Se você discernir o pecado de alguém, olhe para ele através dos olhos de Deus. Ele dirá que eles são exatamente o oposto do que estão lutando por causa de Jesus. Você deve encontrar Jesus nos outros ou sempre julgará o pecador, a prostituta, o mentiroso, o viciado em pornografia ou o pobre. Você não encontrará amor em seu coração por eles, mas se os vir pelos olhos do Pai, verá Jesus nele, sendo eles salvos ou não. Se eles forem salvos, você os verá através do sangue. Se eles não forem salvos, você os verá como serão quando forem salvos. Então, você simplesmente os chama para o destino deles. O verdadeiro ministério profético. Às vezes, podemos pensar que Deus está envolvido quando uma pessoa faz um julgamento que não fortalece, encoraja ou conforta, porque realmente acontece. Só porque um julgamento que uma pessoa fala acontece, não significa que Deus o endossou ou mesmo que esteve envolvido nele. O que isso significa é que os homens têm línguas e a língua de um homem possui poder. Eu conheci um ministro na África que era altamente respeitado por outros cristãos porque ele profetizava quando outros crentes e incrédulos morreriam ou adoeceriam por causa de sua resistência ao Senhor, entre aspas. Essas pessoas morriam ou adoeciam regularmente, como ele havia dito. As pessoas temiam reverentemente esse homem. A realidade é que esse homem tinha um problema de controle e quando as pessoas não faziam o que ele dizia, ele profetizava julgamentos para elas. Ao fazer isso, ele as estava amaldiçoando com declarações demoníacas que realmente se manifestavam exatamente como ele acreditava. Era feitiçaria cristã. Sempre que o controle está na mistura, a feitiçaria certamente também está presente. O verdadeiro ministério profético hoje nunca faria algo que não fortalecesse, encorajasse ou mesmo confortasse. É muito mais fácil julgar as pessoas e fazer com que esse julgamento se torne realidade do que amar as pessoas em meio aos seus problemas. Portanto, não fique impressionado quando ouvir histórias sobre homens denunciando os pecados das pessoas ou o dia em que morrerão por causa de sua dureza de coração. Tenha certeza de que Deus é um Deus de graça, usa a bondade para nos levar ao arrependimento e nunca nos controla. Mas e o temor do Senhor?
Existem duas categorias diferentes de temor apresentadas nas Escrituras. A primeira é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. É o ponto de partida no relacionamento com Deus, porque vem com o reconhecimento de que Ele é santo e não estamos sem Jesus. A palavra reverência é um eufemismo ao experimentar o temor de Deus. O temor do Senhor é maravilhoso e possivelmente uma das experiências e revelações mais emocionantes que existem. O temor do Senhor não tem nada a ver com ter medo de que você seja destruído por esse Deus de santidade, mas tem a ver com ser vencido pela bondade dele extremamente estranha. Ele é diferente de qualquer coisa ou pessoa que já encontramos. Ele é separado ou santo de uma forma que não nos é familiar, bem como a realização total do desejo de nossos corações. Nós estremecemos por causa de sua bondade. Como Oséias 3, versículo 5 diz: Nos últimos dias, eles tremerão de temor do Senhor e de sua bondade. Nova tradução literal. C.S. Lewis disse assim: Sua beleza, que a maioria deles nunca tinha visto, agiu neles como um terror poderia agir. Trecho de Até que Tenhamos Rostos. A segunda categoria de temor apresentada nas Escrituras é o medo de qualquer coisa que não seja Deus. É pecado, pois nasce da falta de confiança em Deus. Esse tipo de temor é a antítese da fé e tão destrutivo quanto a idolatria. Na verdade, é idolatria porque você adora tudo que teme e teme o que adora. Como crentes, não podemos temer nada além de Deus, seja se nossos filhos estão seguros ou não, a morte ou o próprio diabo. O mal-entendido que nos fez acreditar que a morte de Ananias e Safira era de Deus é encontrado no versículo 11. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses eventos. Atos 5, versículo 11. Normalmente, temos sido ensinados que esse temor era o temor do Senhor. Mas do que as pessoas que ouviram falar de Ananias e Safira tinham medo? Coloque-se no lugar das pessoas daquele dia. O povo não estava no temor de Deus, mas no medo de ser morto por algo como não dizer a verdade. A igreja e aqueles que ouviram falar de Ananias e Safira tinham medo da morte e não temor de Deus. Eles ouviram o que Pedro fez e ficaram preocupados que ele pudesse discernir o pecado deles e tirar a vida deles também. Nota do tradutor: a palavra medo em inglês e a palavra temor são exatamente a mesma, a palavra fear. Portanto, quando o autor usa a palavra medo, ele se refere tanto ao temor do Senhor quanto ao medo de qualquer outra coisa. O erro de Pedro em como ele lidou com a situação com Ananias e Safira, na verdade, introduziu medo na igreja. Além de sua negação de Jesus 3 vezes, esta foi sua hora mais sombria. Em vez de nutrir o movimento de Deus com fé, Pedro impediu o movimento, introduzindo o medo nele. Apesar disso, em sua misericórdia, Deus continuou a operar milagres por meio dos apóstolos. Versículo 12. Deus não ia deixar o acidente de Pedro parar o mover do Espírito. Medo em Finney. Um homem que, indiscutivelmente, carregava o espírito do temor do Senhor foi um homem chamado Charles Finney. Há muitas histórias de sua vida que pertenciam ao espírito do temor do Senhor, mas provavelmente a história mais impressionante ocorreu em uma fábrica. Charles simplesmente entrou nesta fábrica e ficou em um lugar, permitindo que o espírito do temor do Senhor irradiasse dele. Ele não disse uma só palavra, mas os homens não salvos começaram a cair de joelhos e se arrepender do pecado por causa do temor do Senhor que estava presente. O espírito do temor do Senhor não mata os homens, mas lhes traz o arrependimento. É uma forma da graça
como qualquer outra coisa que emana de Deus. Se o espírito do temor do Senhor matasse os homens por falta de genuinidade em seus corações para com Deus ou pelo pecado, teríamos pilhas de corpos amontoados em nossas igrejas. Em um verdadeiro movimento de Deus, não são mais pessoas que morrem por seus pecados, e sim menos morrem. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1, versículo 7, Provérbios 9, versículo 10 e Salmos capítulo 111, versículo 10. E a sabedoria é constantemente referida nas Escrituras como algo que leva a vida longa. Provérbios 3, versículo 2, capítulo 3, versículo 16, capítulo 3, versículo 18 e capítulo 4, versículo 10. Portanto, seria uma grande contradição dizer que o temor do Senhor tem um elemento fatal. Jesus era a representação exata do Pai. Hebreus capítulo 1. Observe que, enquanto Jesus estava na terra, ninguém morreu como resultado de seu ministério. Parece um ponto óbvio, mas suas implicações são profundas. Homens morreram nas mãos do ministério de pessoas antes e depois da vida de Jesus, mas não durante seu tempo na terra. Isso não nos diz algo? De fato, quando confrontado com o pecado que era punível com a morte de acordo com a lei do dia, como a mulher pega em adultério, Jesus não só não matou a mulher, mas ele, surpreendentemente, apontou o dedo àqueles que estavam apenas tentando para seguir as regras, entre aspas, e prestes a apedrejá-la até a morte. Jesus é a representação exata do Pai, então isso deve nos mostrar quem é o Pai em relação à graça e ao pecado, ainda mais do que qualquer compreensão de Deus que recebemos do Antigo Testamento. A vida e as palavras de Jesus têm precedência sobre nossa compreensão do Antigo Testamento, porque ele era a representação exata do Pai. Se escutássemos o Antigo Testamento sobre as palavras de Jesus, poderíamos sair e casar com mais de uma mulher. Não é uma boa ideia. Jesus é Deus. Ele nos mostrou quem é o Pai. É por isso que o Islã luta incansavelmente contra o fato de que Jesus é Deus. Os muçulmanos reconhecem que Jesus é um profeta legítimo e até mesmo o amam, mas se recusam a crer que ele é Deus. Isso porque, se eles o reconhecem como Deus, então Deus não pode ser quem eles acreditavam que ele seja. Em vez de um Deus irado, condenador, violento e bravo, ele teria que se parecer com Jesus, gracioso, imparcial e amoroso. O Islã se desintegra com a confissão de que Jesus é o Senhor. O ponto é que, mesmo depois de Jesus ter demonstrado o coração do Pai através de sua vida, no momento em que Ananias e Safira morreram, a igreja voltou a culpar a Deus pela morte de pessoas que estavam em pecado. Deus foi considerado a parte responsável antes e depois de Jesus vir à Terra, mas não durante seu tempo na Terra, porque ele incorporou a vontade e o coração de Deus. A igreja não conseguiu encontrar uma maneira de culpar o Pai durante o tempo em que Jesus esteve na Terra, porque Jesus é Deus. Seu coração foi revelado como bondade e graça para com o pecador, em vez de raiva, ira e punição. Se você tem uma crença sobre Deus que não pode ser comprovada pela vida de Jesus, sua crença está errada. Aprendemos que, por causa desse medo que as pessoas experimentaram em Atos capítulo 5, versículo 11, o número delas foi eliminado e aqueles que realmente não haviam entrado na onda do que Deus estava fazendo hesitaram em se juntar. Mas, como a vida de Finney nos mostra, o temor do Senhor faz com que os homens sejam atraídos por Jesus e não hesitem em se juntar ao seu exército. O medo da morte faria com que os homens questionassem se queriam realmente se juntar a esse novo grupo de radicais, mas não o temor do Senhor. Em um movimento de Deus, mais pessoas são levadas ao arrependimento de seus pecados, até mesmo os falsários, e não menos pessoas. Também não foi o temor do Senhor que matou os 42 jovens
em 2 Reis. Foi uma maldição enviada por um homem de Deus enganado. A razão pela qual vemos pessoas morrerem quando homens de Deus proclamam isso sobre elas não é porque Deus endossa tal coisa, mas porque elas têm autoridade e poder. Lembro-me da primeira vez que li a história em 2 Reis, onde um grupo de jovens é ferido até a morte por ursas por chamar um profeta de careca. Senti vontade de rir e chorar ao mesmo tempo depois de ler a história. Chamar uma pessoa de careca é exatamente o que eu esperaria que um bando de moleques fizessem, daí meu impulso de rir. Mas também me senti profundamente entristecido por causa do que aconteceu com eles. Visualizei a infantilidade ridícula dos garotos, as maldições do profeta e as ursas surgindo da floresta rapidamente, indo em direção aos jovens, agora aterrorizados. Imaginei os jovens correndo para salvar suas vidas o mais rápido que suas pernas podiam carregá-los, mas as ursas destruindo 42 deles, apesar da melhor tentativa de fuga dos jovens. Como a história acima, antes de entender o poder da língua, houve casos na Bíblia que me confundiram. Eu não entendia por que Deus mataria 42 rapazes por chamar um profeta de careca, porque não parecia algo que um Deus bom faria com um bando de rapazes que estavam apenas sendo moleques. Agora está claro que Deus não teve nada a ver com a morte deles, mas que Eliseu foi o único responsável. Jesus, nosso modelo. Devemos lembrar que Jesus é nossa representação mais clara do coração de Deus. Através de sua vida, Jesus nos mostrou quem o Pai é. As únicas vezes em que as pessoas sentiram medo em resposta aos 3 anos de ministério de Jesus foi quando ele fez algo maravilhoso. Essas 2 ocasiões foram quando ele ressuscitou o filho único da viúva dentre os mortos, Lucas 7, versículo 16, e quando ele curou um paralítico, Lucas 5, versículo 26. A vida de Jesus demonstrou que o temor de Deus não está enraizado no medo de sua ira e raiva, mas em um temor de sua esmagadora bondade e amor. As pessoas que tiveram contato com Jesus foram dominadas pelo temor, não porque estivessem preocupadas que um relâmpago as atingiria se não o obedecessem e o honrassem, mas porque ele era tão incrivelmente belo em sua demonstração de bondade e amor. Ele ressuscitou o morto e o devolveu a uma mãe viúva, curou cegos de nascença e curou paralíticos. Esse tipo de amor avassalador e abrangente era terrivelmente belo para aqueles que o testemunhavam. O temor que foi experimentado através do ministério de Jesus está em forte contraste com o temor que tomou conta da igreja primitiva quando Ananias e Safira caíram mortos. Em um caso, as pessoas temiam ao Senhor por causa de sua bondade tremenda. No outro caso, as pessoas temiam ao Senhor porque pensavam que ele as mataria. Estamos claramente lidando com 2 tipos diferentes de temores. O temor do Senhor não é uma realidade porque ele está irado, mas por causa de sua bondade extrema. Eles vão temer e tremer por causa de todo o bem e de toda a paz que eu lhes dou. Jeremias 33, versículo 9, Nova Bíblia Padrão Americana. Nos últimos dias, eles tremerão de temor, medo do Senhor e sua bondade. Oséias 3, versículo 5, Nova Tradução Viva. Aqui está outra maneira de explicar isso. Quando você realmente experimentar o amor de Deus, chegará um ponto em que será forçado a virar a cabeça, desviar o olhar, tentar se proteger desse ser de bondade. Ele não cede em derramar seu amor sobre você, apesar dos problemas que você conhece muito bem em sua vida e caráter. Este é o lugar do amor pioneiro. É aqui que ocorre o crescimento. É aqui que a capacidade de manter o amor é expandida. Mas este também é o lugar do temor do Senhor. Seu amor é tão radiante, tão ilimitado, tão santo, tão assustador e maravilhosamente instrutivo que é impossível não se afastar.
Se você não teve essa experiência, você não se aprofundou o suficiente no amor. Isso só acontecerá quando você se revelar completamente a Ele, deixá-lo tomar as rédeas e escolher crer que não importa o que Ele faça, Ele só tem o seu melhor em mente. Então, a glória de sua bondade virá e queimará através de você. Nossos erros, não os dele. Alguns racionalizam que as mortes de Ananias e Safira ainda foram obra de Deus, porque foi ele quem deu poder a Pedro em primeiro lugar. Isso não é um pensamento sólido. A mordomia é um componente enorme no reino. Mateus 25, versículos de 14 a 30. Deus nos dá poder no contexto da confiança. Ele nos dá várias coisas nesta vida que somos chamados a administrar e confia em nós para usá-las corretamente. Por exemplo, Ele nos deu mãos. Podemos usar nossas mãos para prejudicar fisicamente os outros, até mesmo matar, ou podemos usá-las para alimentar os famintos e curar corpos. Deus nos deu essa habilidade ao nos dar as mãos, mas o fato de que as pessoas às vezes usam mal esse poder não é reflexo dele, nem é culpa dele quando alguém mata outra pessoa com as mãos. É o mesmo quando se trata do poder da nossa língua. Deus nos deu um grande poder em nossa língua e as Escrituras dizem que basta dar a vida ou tirá-la. Ele confia em nós para usá-la corretamente. Heresia. Para alguns, olhar para as Escrituras sob essa nova luz não é apenas um pouco arriscado, mas quase herético. Agora, pergunte a si mesmo o que está realmente em jogo se você se entregar a esse insight. Quais são os piores e mais heréticos erros de interpretação que podemos cometer ao ver esses versículos através dessas lentes? Quais são os benefícios dessa visão? Certamente, a coisa mais herética a que podemos nos entregar não é acreditar em algo bom sobre Deus, que Ele não tirou a vida de duas pessoas que mentiram. Não há heresia em presumir coisas boas sobre Deus. Heresia é assumir algo sobre Deus que não é verdade, como quando os fariseus disseram que Jesus estava possuído por Beelzebu. Marcos capítulo 3, versículo 22. A pior e mais herética coisa que você pode deduzir, se é que podemos chamar isso de heresia, lendo as Escrituras dessa maneira, é que Pedro era um homem imperfeito. Por outro lado, os benefícios de ler esses versículos dessa maneira são numerosos. A vantagem mais importante dessa visão é que Deus não é culpado por algo que ele não fez. Na visão tradicional, Deus é culpado de maneira indireta por matar duas pessoas enganadas enquanto Pedro é exaltado. Se houver uma escolha entre culpar um homem ou culpar a Deus por algo ruim, tome o caminho seguro e culpe o homem. O homem é falho, mas Deus é perfeito. Deus nunca falha em sua bondade. Somente o homem falha. Você não errará ao atribuir coisas ruins ao homem e ao inimigo. Afinal, atribuir algo a Deus que ele não fez é muito mais sério do que enxergar Pedro por menos que ele era. Faça a sua escolha. Agora, qual visão é heresia? Como Pedro deveria ter lidado com o pecado. O avivamento pode ser confuso, mas, em vez de tentar proteger o mover de Deus da imperfeição, Pedro deveria ter manifestado alguns dos frutos do Espírito como domínio próprio e mansidão. Tudo o que seria necessário era puxar esses dois pecadores de lado e confrontá-los em particular sobre seus pecados. Ele poderia tê-los levado ao arrependimento por tentar enganar os outros, falado com eles como um irmão e irmã, interagido com eles em um nível racional, em vez de um ditador, e resolvido isso racionalmente. O versículo é claro em Mateus 18 que a maneira como resolvemos os problemas no corpo de Cristo é ir a outra pessoa em particular e comunicar o que temos a ela. Não as confrontamos publicamente nesta fase. Esperava-se que Pedro seguisse essa maneira de resolver um problema
como qualquer outra pessoa. Pedro provavelmente estava presente quando Jesus ensinou esse protocolo espiritual, mas pareceu escapar de sua mente. Se a pessoa continua em pecado depois de confrontar a pessoa em particular, devemos trazer outros conosco e confrontá-la em particular novamente. Por último, nós a confrontamos em público e a removemos da comunhão se ela continuar a pecar deliberadamente. Mas em nenhum momento amaldiçoamos ou julgamos alguém. Pedro estava longe ao lidar com Ananias e Safira. Além disso, Gálatas 6, versículo 1, também confirma que Pedro lidou com a situação de forma errada. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Sem dúvida, faltou gentileza na resposta de Pedro ao pecado de Ananias e Safira. Ao fazer isso, Pedro revelou não sua maturidade espiritual superior, mas sua imaturidade espiritual. O caso de Eliseu não é muito diferente. Eliseu precisava se acalmar e perceber que eles eram apenas moleques sendo moleques. Ele precisava se controlar, lidar com isso como um homem, abençoá-los e continuar andando. Mas se você gosta de ursas arrancando cabeças e braços de jovens, lembrando um filme de terror para que você se sinta melhor por ser chamado de careca ou calvo, vá em frente e amaldiçoe-os, meu caro Eliseu. Um pouco sensível sobre sua idade nos dias de hoje, hein? Simão. Em Atos 8, somos apresentados a um homem chamado Simão. Ele era um feiticeiro até que viu o poder de Deus que Pedro e João tinham. Ele chegou ao fim de si mesmo ao perceber os limites do seu poder em comparação com o poder de Deus, e as Escrituras dizem que ele se tornou um cristão. Logo depois, ele viu os apóstolos impondo as mãos sobre os outros e os testemunhou recebendo o Espírito Santo. Querendo o mesmo dom, ele oferece dinheiro a Pedro para que ele possa fazer a mesma coisa. Pedro o repreende e continua sua jornada com João. Tradicionalmente, lemos esta seção das Escrituras como se Simão fosse o perdido. Mas isso é verdade? Tínhamos aqui o zeloso e impulsivo Pedro novamente, ou Simão, o mago, que era mau de coração e precisava de uma repreensão? Primeiro, vamos olhar para o passado de Simão. Ele estava acostumado à feitiçaria, na qual você pagava a outros para fazer o trabalho espiritual para você. A feitiçaria em que estava envolvido era má e detestável aos olhos de Deus. Mas Simão recebeu Jesus e foi purificado de seu pecado. Ele não era mais um pecador, mas um santo. Naturalmente, por causa da formação de Simão, quando viu o Espírito Santo sendo concedido pela imposição das mãos do apóstolo, ele pensou que a melhor maneira de obter essa capacidade era pagar a Pedro por isso. Isso faz sentido quando se estabelece que Simão não sabia nada além de pagar por habilidades espirituais por causa de seu passado. Este era o modo de operação para Simão. Mas Pedro, possivelmente, não conhecendo seu passado, explodiu com Simão. Isto foi o que ele lhe disse: pereça você com seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Atos capítulo 8, versículos de 20 a 23, Nova Versão Internacional. Vamos detalhar o que Pedro realmente está dizendo. Primeiro, Pedro amaldiçoa a vida de Simão. Ele declara que o dinheiro de Simão perecerá com ele. Perecer significa morrer, e Pedro disse isso a respeito de Simão, e não apenas ao dinheiro de Simão. Isso não parece bom. Em seguida, Pedro amaldiçoa o ministério de Simão. Ele declara que Simão não terá parte neste ministério, que era o ministério que Pedro estava realizando, a grande comissão e o cumprimento de Mateus 10, versículo 8, para purificar o leproso, curar os enfermos,
expulsar demônios e ressuscitar os mortos. Então, Pedro chama Simão de pecador em vez de santo, dizendo-lhe que seu coração não era reto diante de Deus e que ele era mau. Mas Simão havia nascido de novo e seu coração foi purificado por Deus. Ele não era mais um pecador, mas Deus o via branco como a neve. Ele era um santo. Pedro não estava vendo Simão como Deus o via. Se você não está convencido de que era isso que estava acontecendo nesta parte, esta próxima parte irá te convencer. Pedro realmente diz: talvez o Senhor te perdoe. Observe a ênfase em talvez. Independentemente do pecado com o qual uma pessoa está lidando, a Bíblia é clara que Deus, sem dúvida, nos perdoará de qualquer pecado que pedirmos perdão. Não existe essa de talvez. Não sabemos exatamente o que levou Pedro a dizer essas coisas, mas ele estava claramente enganado. Um palpite é que Deus estava se movendo de maneira poderosa naquele momento e que Pedro se sentiu como o homem de poder do momento. Esqueceu sua própria imperfeição, esqueceu a graça que Deus lhe havia mostrado em seus próprios momentos de fraqueza, perdeu sua humildade e foi cabeção e vacilão. Por outro lado, a reação de Simão à repreensão de Pedro revela a condição de seu coração. Sua resposta humilde e contrita me lembra um homem que cai de joelhos em quebrantamento e mansidão. Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Atos 8, versículo 24, Nova Versão Internacional. Simão não tenta se defender, mas sabe que Pedro é o homem de Deus e humildemente se submete à opinião de Pedro, por mais despropositada que seja. Simão sabe que não sabe como o cristianismo funciona, então se coloca debaixo da repreensão de Pedro. Pode até ter havido um sentimento de medo na voz de Simão, e não o tipo certo de temor. O que é estranho é que as Escrituras não registram Pedro orando por Simão. Imediatamente, após a resposta de Simão à repreensão de Pedro, as Escrituras dizem que Pedro e João simplesmente continuaram sua jornada. O futuro de Simão. Por que Pedro disse essas coisas, e pelo fato de que Simão não sabia que não precisava receber as palavras de Pedro, então as palavras de Pedro se manifestaram na vida de Simão exatamente como Pedro profetizou. Acredita-se que Simão continua e começa o gnosticismo. O gnosticismo apresenta uma maneira extremamente destrutiva de pensar e viver, e era um ensinamento que dizia que a salvação vem pelo aprendizado de verdades espirituais esotéricas que libertam a humanidade do mundo material que se acreditava ser mau. Esse sistema de crença não era apenas enganoso e prejudicial para a igreja primitiva, mas suas mentiras ainda aparecem com consistência no pensamento e na teologia cristãos hoje. Uma vez que compreendemos a quantidade de poder que nossas palavras têm, não é surpresa para nós que Simão tenha começado esse ensinamento herético. Pedro literalmente amaldiçoou a vida e o ministério de Simão, e embora Simão não tenha morrido, ele nunca teve parte no verdadeiro ministério para o qual todo crente é chamado. Ele tinha um destino como qualquer um que nasceu de novo: intimidade infinita com Cristo, sinais e maravilhas, ressuscitar os mortos, curar os enfermos, profetizar para outros, discipular nações e capacitar a igreja. O destino de Simão foi interrompido porque Pedro o amaldiçoou e porque Simão não reconheceu uma maldição quando recebeu uma. Simão deveria ter enfrentado Pedro e dito: "Não, eu não sou mau, só não sei como funciona o cristianismo. Acabei de nascer de novo, lembra? Terei um ministério e será cheio de frutos e da verdade. Eu viverei muito e agradarei a Deus. Eu sou um amante de Deus, não um hipócrita sem esperança. Se eu puder receber o Espírito Santo de graça, então me mostre como recebê-lo de graça." Mas ele quis dizer isso?
Alguns questionam a genuinidade da conversão de Simão por causa do que Pedro disse e por causa do que Simão fez depois que se converteu. A Bíblia não diz nada sobre a genuinidade de sua conversão, então não podemos assumir isso, embora seja plausível. Uma coisa que a Bíblia deixa claro é que Pedro não ficou por perto para ajudar Simão. Simão começou um movimento herético, mas o que esperamos de alguém que não foi discipulado e foi deixado para descobrir sua fé por conta própria? Eles não tinham o Novo Testamento escrito naquela época. Então, Simão não teve a vantagem de lê-lo. Ele foi salvo da feitiçaria e teve que se defender teologicamente. Então não é surpresa que ele tenha um ensino maluco. Herodes. Não muito depois do encontro de Pedro e Simão, testemunhamos um incidente envolvendo Herodes que parece confirmar a visão de que a ira e a raiva de Deus ainda queimam contra a humanidade. Herodes estava falando publicamente a um grupo de pessoas que esperavam obter dele algum alimento. Na tentativa de ganhar o favor de Herodes, a multidão começou a gritar obsequiosamente que Herodes era um deus. Herodes foi subitamente ferido por um anjo do Senhor e comido por vermes porque não louvou a Deus. Não é o fim que alguém desejaria. O que está acontecendo aqui? Deus estava se esforçando para acabar com Herodes? Ele não poderia suportar a arrogância de Herodes por mais um momento e finalmente bater o martelo contra ele? Embora Herodes fosse um homem completamente mau, se Deus ferir as pessoas por causa do pecado, o que nos faz pensar que quando não damos glória a Deus, Ele não nos ferirá também? Onde está a bondade de Deus nesta situação? Havia mais coisas acontecendo na mente de Deus do que o fato de Herodes ser um homem mau. Deus realmente amou Herodes. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ama os pecadores, mesmo os impenitentes que escolhem não se submeter ao caminho de Deus. Embora alguns até odeiem a Deus, Ele deseja que ninguém pereça. 2 Pedro 3, versículo 9. Deus não tirou Herodes da terra por ira ou por falta de amor. Deus é incapaz de tirar a vida. Ao mesmo tempo, o pecado dá entrada ao inimigo em nossas vidas. Quando pecamos, abrimos a porta da casa da nossa vida ao inimigo. Ele pode vir nos afligir com o salário do pecado. Por causa da visão hebraica de Satanás, o escritor de Atos não teria feito muita distinção entre o diabo fazendo algo e Deus fazendo isso. O anjo do Senhor, nesta passagem, se refere ao espírito da morte ou o próprio Satanás. Não poderia ter sido o mensageiro de Deus, porque Jesus nos disse que Deus só dá a vida e nunca a morte. João 10, versículo 10. Nota do tradutor. A palavra anjo significa mensageiro, que vem do grego ângelo. Deus não tem morte para dar. Hebreus 2, versículo 14. O pecado dá entrada ao inimigo e o salário do pecado é a morte. Viva em santidade, não porque Deus te atingirá com um raio se você não viver dessa forma, mas porque não queremos dar ao diabo nenhum direito legal de nos afligir. No caso de Herodes, a multidão gritou palavras que brotavam do egoísmo, na esperança de que Herodes fizesse algo por ela se ele gostasse do que ouvisse. Eles estavam usando Herodes. Somos chamados a falar bem de nossos líderes e a encorajá-los, mas não de forma enganosa e manipuladora por meio de bajulação. Se Herodes tivesse conhecido o poder da língua e suas implicações, ele teria resistido corretamente à sugestão da multidão, escolhido a humildade e dado louvor a Deus. Mas porque ele não sabia o que as palavras do povo estavam fazendo ao seu coração, e porque ele era um homem mau que havia escolhido se entregar aos seus desejos carnais, ele se rendeu ao louvor do homem e abriu uma porta para o inimigo para trazer sobre ele o salário do pecado, que é a morte. Mais importante ainda, não foi Deus quem matou Herodes. Devemos ir além do entendimento básico de que Deus é bom e não faz coisas más.
Bar Jesus. Em Atos 13, versículos de 6 a 12, somos apresentados a um feiticeiro judeu e falso profeta chamado Bar Jesus, que era um assistente do procônsul. O procônsul desejava ouvir a palavra de Deus, então mandou chamar Paulo, Barnabé e João. Bar Jesus, também chamado de Elimas, se opôs a Paulo e seus companheiros na esperança de impedir o procônsul de ouvir as boas novas. Em resposta, Paulo bate verbalmente em Elimas e, como resultado do poder da língua de Paulo, Elimas fica cego por um tempo. O procônsul vê o poder de Deus nas palavras de Paulo e, como resultado, escolhe crer no evangelho que eles estão apresentando. Esta situação é de natureza diferente da morte de Ananias e Safira ou do encontro de Simão com Pedro. A situação de Bar Jesus ocorreu totalmente dentro da vontade de Deus, enquanto o que aconteceu nos casos de Ananias, Safira e Simão não. Se essa história não for entendida pelo que é, poderá ser usada como alavanca para dizer que os resultados de Simão, Ananias e Safira foram obras de Deus, porque a situação com Bar Jesus parece muito semelhante à interação de Pedro com Simão. A diferença entre a interação de Paulo com Bar Jesus e a interação de Pedro com Simão é que Paulo não amaldiçoou o destino e a vida de Bar Jesus. Paulo pronunciou um julgamento que não era permanente e pretendia trazer o fruto do arrependimento na vida de Bar Jesus. Bar Jesus estava atrapalhando o evangelho, não nasceu de novo e foi para o inferno. A liberação de poder de Paulo sobre Bar Jesus foi correta, graciosa e amorosa, porque Paulo sabia que, se Bar Jesus não viesse ao arrependimento, ele passaria a eternidade no inferno. Paulo fez a proclamação com o destino de Bar Jesus em mente e não para impedi-lo. Paulo deu a Bar Jesus um alerta saudável para a realidade da eternidade. Além disso, a Bíblia diz que Paulo estava cheio do Espírito Santo quando falou a Bar Jesus as palavras que lhe causaram juízo. As Escrituras nunca disseram isso sobre Pedro, no caso de Simão, ou do casal que morreu aos seus pés. Jesus foi muito claro nos evangelhos que não devemos julgar os outros. Os cristãos entendem esse ponto porque é tão claramente declarado nas Escrituras, embora, curiosamente, a maior parte do cristianismo geralmente não viva por essa profissão. Um julgamento é quando tomamos uma decisão sobre o estado de espírito de outra pessoa ou os motivos por trás de suas ações. Na maioria das vezes, estaremos errados em nossa decisão, o que nos leva a supor maldade em relação a outra pessoa. Esse tipo de tomada de decisão é detestável aos olhos do Senhor. Embora eles nunca possam pronunciá-las, o coração e a mente da maioria das pessoas estão cheios de pensamentos em relação aos outros que não se alinham com o que o Pai diz sobre elas. O fato de suas decisões sobre outra pessoa não serem ditas não muda o fato de que ainda são julgamentos. Sempre que nos entregamos a acreditar em algo sobre alguém que Deus não acredita sobre tal pessoa, estamos colocando em risco suas vidas e manchando a pureza de nossos corações por meio do julgamento. Esta é uma razão pela qual nos dizem para levar cativo todo pensamento. Ao mesmo tempo, em João 7, versículo 24, Jesus nos deu uma contradição santa e paradoxal ao nos dizer para fazermos julgamentos corretos. Julgamentos corretos são julgamentos sobre os outros que não são feitos por meras aparências, o reino natural, a carne e etc., mas por amor e honra, ver as pessoas da maneira como Deus as vê. O que Paulo fez foi um julgamento correto, esperando que Bar Jesus se afastasse de seu pecado e viesse a Cristo. Havia amor escrito em tudo. Paulo poderia ter liberado essa cegueira em Bar Jesus ou assistido Bar Jesus desperdiçar sua vida e passar a eternidade sem Deus. Paulo tinha discernimento, mas diferentemente de Pedro, nos casos anteriores, aplicou-o de uma maneira que beneficiava aquele que ele estava discernindo. Ele usou seu discernimento para levá-lo a um julgamento correto.
não a um julgamento que prejudicou a vida da pessoa. Quebrando as regras. Houve uma época da minha vida em que eu era professor substituto na escola pública local. Às vezes, eu tinha bruxas em minhas aulas. Eu articulava o evangelho claramente em sala de aula, contando histórias de vezes em que testemunhei milagres de Deus. Enquanto eu contava testemunhos, as bruxas pegavam livros sobre feitiçaria e os colocavam em suas mesas. Percebi que logo após cada vez que eu dava aula com essas bruxas presentes, eu passava por um período de seca e depressão. Comecei a ponderar a possibilidade de que essas bruxas estivessem me amaldiçoando. Minha situação me levou a perguntar a um mentor meu o que ele pensava sobre maldições. Meu mentor citou o versículo de Provérbios 26, versículo 2. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Ele continuou explicando que se uma maldição é imerecida, ela não tem autoridade para vir sobre outra pessoa. Portanto, eu não deveria ser afetado pelo que as moças estavam fazendo em minha sala de aula. Mas se era tão simples quanto meu mentor fez parecer, então por que eu estava lutando depois das aulas que tinham bruxas e não nas outras aulas? E por que havia pessoas piedosas em minha vida que foram claramente amaldiçoadas se uma maldição não pudesse repousar sobre alguém que não a merecia? Aqui está um exemplo. Conheço uma família missionária maravilhosa que viveu na Nigéria a vida toda. A vida tinha sido boa para eles, mas em um determinado dia tudo mudou. Desde aquele dia, eles passaram por um inferno por anos e, eventualmente, tiveram que sair do campo missionário porque estavam debaixo de um ataque muito terrível. Eles eram uma família santa, amorosa e maravilhosa que estava dando tudo certo por Jesus, mas suas vidas haviam desmoronado em um piscar de olhos. Em um período de alguns anos, foram atormentados por doenças graves, sofreram mortes em sua família, sofreram vários acidentes de carro e foram roubados à mão armada quando seus filhos foram forçados a assistir uma amiga da família enquanto ela era estuprada. A lista continuou e continuou. Todo mês, algo extraordinariamente prejudicial acontecia com alguém da família. A maneira como o terror perseguia suas vidas era notavelmente constante, eliminando completamente a possibilidade de coincidência. Eles tinham que ter sido amaldiçoados. Ou eles estavam em pecado grave que eu não sabia, ou a interpretação do meu mentor deste versículo estava incompleta. É uma afirmação verdadeira dizer que uma maldição imerecida não tem o direito de se manifestar sobre outra pessoa, mas entendi que o inimigo não se importa em ter o direito de fazer algo ou não. Ele não joga pelas regras. Imerecido ou não, o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Ele não precisa de um motivo, ele é motivado pelo ódio e não por direitos legais. O inimigo faz o que quer na terra até que alguém faça cumprir a lei. Os aplicadores da lei somos você e eu, porque Cristo nos deu toda a autoridade sobre toda doença e espíritos demoníacos. Mateus capítulo 10, versículo 1. Até que exerçamos a autoridade que Deus nos deu, o inimigo está livre para correr solto e fazer o que quiser na vida das pessoas na terra, até traçarmos a linha com o sangue de Cristo e tomarmos uma posição na autoridade em que Ele nos deu. Maldições, doenças e mortes correm soltas. É por isso que as pessoas que não fizeram nada para merecer ficam doentes. É por isso que as pessoas que vivem uma vida santa e agradável a Deus ficam doentes. Se acreditarmos que as pessoas só adoecem ou podem ser amaldiçoadas por causa de um pecado do qual ainda não se arrependeram em suas vidas, examinaremos suas vidas para descobrir o que estão fazendo de errado que daria à doença autoridade para atacar suas vidas. Antes que percebamos, sua cura depende do desempenho. Encontramo-nos atribuindo ao problema, fazendo julgamento sobre a pessoa na esperança de encontrar o ponto de apoio que permitiu ao inimigo atacar sua vida.
Em vez de apenas ficar com elas, separarmos suas vidas, convencidos de que, se encontrarmos o pecado certo do qual se arrependerem, suas vidas voltarão ao normal. Temos boas intenções, mas acidentalmente aumentamos o problema em vez de ajudar. Tornamo-nos um detetive que questiona a vítima em vez de ser o aplicador da lei que protege por meio de sua autoridade. Este paradigma nasce de estar mais impressionado com o agir do inimigo do que com o poder de Deus. Os fariseus estavam fazendo a mesma coisa em João 9, quando procuravam o pecado que estavam convencidos que tinha causado a cegueira do homem. Em vez de julgar o homem, Jesus disse que a cegueira não foi causada por um pecado na vida do homem, nem na vida dos pais do homem. Então ele disse: agora que a obra de Deus seja mostrada em sua vida. Ele virou o pensamento dos fariseus de cabeça para baixo e então revelou que o paradigma deles estava realmente impedindo as pessoas de serem curadas. Nota do autor: em João 9, versículo 3, a palavra grega ina é declarada como uma cláusula imperativa em vez de uma cláusula intencional. O resultado é uma leitura muito diferente daquela que nos foi dada pela maioria dos tradutores da Bíblia ao longo dos anos. No propósito de ler-se, nem este homem nem seus pais pecaram, disse Jesus, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse em sua vida, o que, como sabemos, atribui a origem da cegueira para Deus, para que ele fosse glorificado por meio dela. No entanto, no imperativo se lê: nem este homem, nem seus pais pecaram, disse Jesus, mas, no entanto, que a obra de Deus seja manifesta em sua vida. A última tradução no grego é tão válida e plausível quanto a primeira, mas, além disso, consistente com a natureza de Deus. Deus não adoece seus filhos para que ele receba mais glória, portanto, a última tradução está correta. O inimigo não segue as regras e ataca quem ele deseja. De fato, o inimigo perseguirá as pessoas que estão vivendo a plenitude do Evangelho mais do que as pessoas perdidas no pecado. Ele não precisa se preocupar com o fato de o viciado tomar qualquer parte de seu território, mas um amante ardente e cheio do Espírito de Deus faz com que ele tenha uma parada cardíaca. Assim, mais de seus esforços para destruir são direcionados aos que são brasas vivas de Deus. E nos perguntamos por que nossos líderes caem. Nós temos autoridade. Ele nos deu. Então, não espere por um momento soberano de salvação com a noção de que você é impotente. Ele te deu tudo o que você precisa para ser vitorioso nesta vida. Então, use isso. Lanche da noite. Um exemplo de maldição imerecida é exemplificado por uma história que aconteceu uma noite quando eu estava voltando da praia em minha motocicleta. Senti uma vontade de parar em um restaurante de fast food, embora eu não goste de fast food. Desci da motocicleta me perguntando por que havia parado. De repente, eu estava com fome e decidi tentar encontrar algo saudável no menu deste restaurante em particular. Sentei-me com minha comida e comecei a ler alguns livros que precisava estudar para a escola. Um homem muito grande entrou pela porta e pediu comida. Assim que o vi, ouvi distintamente o Senhor dizer: "Vá dizer a ele que eu o amo." Eu não queria. Eu queria ficar lá e comer minha comida. Além disso, o rosto não barbeado e o tamanho todo do homem eram mais do que intimidantes. Eu disse ao Senhor que não ia falar com esse homem. Deus apenas ri desses tipos de orações de Jonas. Ele tem muitos métodos para conseguir o que quer. Felizmente para mim, eu não estava em um barco. Continuei lendo meu livro, fazendo o meu melhor para ignorar a crescente pressão em meu espírito de obedecer ao Senhor. Fiz o meu melhor para resistir a isso, até que vi o título do próximo capítulo que estava prestes a ler no meu livro. O capítulo intitulava-se "Aproveitando o tempo para conversar com seu próximo."
Interpretei isso como coincidência e me agachei de volta ao meu mundo de conforto. Ignorei o peso em meu coração até que os alto-falantes do restaurante começaram a tocar uma música com uma letra que dizia: "Vá falar com a pessoa que você não conhece. O amor é tão importante." Eu não podia acreditar. Lamentavelmente, e cheio de alegria e riso com o humor de Deus, levantei-me e fui até o homem. Ele estava comendo. Interrompi sua refeição dizendo: "Com licença, senhor. Preciso te dizer que Deus te ama." Ele lentamente ergueu os olhos de seu hambúrguer e batatas fritas. Meu coração gelou. O que me preocupou mais do que seu rosto desgastado e bochechas escuras debaixo dos olhos foi que ele parecia muito zangado por eu ter dito o que eu tinha dito. Achei que o cara ia me bater, mas meus pés não se moviam, então fiquei ao lado dele, usando um disfarce de confiança no rosto. Não apenas impressionado com minha frase, mas irritado, ele disse: "Por que você me disse isso?" Eu respondi: "Porque Deus deixou bem claro que eu precisava vir aqui e dizer a você exatamente essa afirmação." Em um momento, seu rosto passou de frio e duro para suave e gentil. Ele começou a balançar a cabeça, incrédulo, e me disse para sentar em sua mesa, em frente a ele. Mais rápido do que obedeci à voz, fiz o que ele disse e me sentei obedientemente, ainda com medo de uma surra. Eu não disse muito mais naquela noite, mas o ouvi contar sua história. Ele me disse que 6 anos antes daquela noite, ele tinha sido um cristão. Naquela época, ele estava namorando uma garota que estava envolvida em questões espirituais que ele não entendia, mas não perguntou a ela sobre o que ela estava se metendo. Uma noite, ela disse a ele que queria enfeitiçá-lo. Parecia-lhe mais algo saído da Branca de Neve do que da vida real. Ele disse a ela que não acreditava em feitiços e que eles não poderiam fazer nada com ele se existissem, porque ele era cristão. Ele riu quando disse a ela que ela poderia fazer o que quisesse. Ele não estava em pecado, apenas em falta de conhecimento. Uma noite, enquanto ele dormia, ela pingou cera preta nas costas dele, enquanto murmurava algumas palavras sobre ele. Bastou isso, pois no dia seguinte, ele instantaneamente desenvolveu um vício em drogas pesadas que nunca havia experimentado antes. Nos 6 anos seguintes, até o dia em que conversei com ele naquele restaurante de fast food, ele foi viciado em metanfetamina. Disse-me que ficaria acordado de 3 a 4 dias de cada vez, alugando até 15 filmes para passar o tempo. Contou-me que durante os últimos 6 anos, vivendo o inferno na terra, uma pergunta continuou ressoando em sua mente e espírito: "Deus ainda me ama?" Ele me disse que Deus havia respondido sua pergunta naquela noite e terminou sua história com lágrimas e não palavras. O homem que encontrei no restaurante não abriu a porta para o inimigo através do pecado, mas mesmo assim foi atacado. Não estou apontando isso para causar medo, mas para destacar o fato de que o inimigo não segue as regras. O inimigo é tão consistente em seu caráter, roubar, matar e destruir, quanto Deus é consistente no seu, ser bom. Maldições são reais. O poder da língua é real. O inimigo é real. Ele te odeia porque você foi feito à imagem de Deus e cheio com poder suficiente para derrubar todo o seu reino. Ele tentará fazer tudo o que puder para te destruir. O que temos de fazer? Devemos saber o que Deus diria e o que Deus não diria. Então, sabemos contra quais palavras devemos nos opor e quais palavras devemos receber. Se você não conhece a voz e a natureza dele, da maneira como ele fala conosco, você receberá bênçãos e maldições, e ambas se manifestarão em sua vida. Não devemos temer, não devemos nos preocupar se os outros nos amaldiçoarem. Mesmo que igrejas e covens inteiros
estejam orando contra você e seu ministério, não se preocupe. Nota do tradutor: covens são uma espécie de células satânicas. Assim como nós cristãos nos reunimos na casa de alguém para um momento de culto e louvor, também conhecido como célula, link ou qualquer que seja o nome que a sua denominação chama, os satanistas e ocultistas têm os seus covens. Na verdade, Jesus estava tão despreocupado com os outros amaldiçoando você que ele te disse para abençoá-los quando eles te amaldiçoarem. Lucas 6, versículo 28. Você tem toda a autoridade, não tem nada a temer, não só porque maior é aquele que está dentro de você, mas porque Deus te deu o poder de quebrar verbalmente o que é verbalmente colocado contra você. No momento em que você quebra as maldições da palavra contra você no nome de Jesus, elas caem. Um bom versículo para declarar sobre sua vida é Isaías 54, versículo 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Você é chamado para enfrentar o inimigo na autoridade que Deus te deu sobre ele. Você não tem que lutar. Cristo já guerreou na cruz. Você simplesmente impõe as regras através do sangue dele. Autoridade sobre palavras e feitiçaria. Deus será extremamente vitorioso através de você, se você permitir. Basta crer que seu pai pode bater no pai de qualquer outra pessoa. O inimigo não tem nada contra você. Nenhum homem na terra é mais poderoso do que o homem que possui você. Nenhum demônio é forte o suficiente para derrotar o espírito em você. Devemos crer que Deus é impressionante em sua bondade do que o inimigo é impressionante em sua maldade. Desligue o noticiário da noite, se necessário. Seja fundamentado no que Deus fez, no que Ele está fazendo e no que Ele fará. Na verdade, comecei a crer que Deus é maior do que qualquer outro poder no mundo. Esse fato deve ser aprendido pela fé, porque a vida nem sempre revela esta verdade. Testemunhamos a morte e o caos diariamente nos noticiários. No entanto, uma coisa é verdade: Deus é maior. Quando comecei a crer nisso, passei a ver as coisas mudarem ao meu redor. Certa vez, algumas semanas antes de sair para ministrar na Califórnia, o Senhor me disse que queria quebrar os poderes da feitiçaria naquela região. Algumas semanas depois, na Califórnia, falei do poder de Deus sobre o mal e a feitiçaria e dei alguns testemunhos de vezes em que o Senhor destruiu a feitiçaria quando ela ameaçou minha vida. Houve um momento no culto em que Deus me disse que era hora de destruir a feitiçaria. Então declarei a vingança e a ira de Deus sobre o inimigo e pedi uma inundação do Espírito para invadir aquela comunidade. A multidão juntou-se a mim em oração e concordância. Tão rápido quanto comecei a orar, terminei e continuei a falar. Tivemos algumas curas maravilhosas naquela noite e nos regozijamos na bondade do Senhor. Eu sabia que Deus me havia dito para fazer o que fiz, mas não vi nenhuma evidência específica de que minhas orações tivessem feito algo relacionado ao poder do inimigo naquela área. No dia seguinte, ministramos novamente em outro local e testemunhamos o amor e a presença de Deus sendo derramados novamente. Foi mais de um mês antes de eu descobrir algumas das coisas mais bizarras que o Senhor fez durante esse tempo. Um asteroide do tamanho da Terra atingiu Júpiter na mesma época em que oramos juntos em concordância contra a feitiçaria. Os cientistas ficaram confusos com isso, principalmente porque não tinham certeza de como perderam a aproximação do asteroide. Isso é crucial porque, anos antes, as primeiras reuniões de um certo homem foram realizadas no topo de uma montanha localizada perto da igreja onde falei. Este homem, agora falecido, foi o homem que iniciou a Igreja de Satanás em São Francisco. Sendo um homem de grande poder demoníaco,
ele influenciou muitos a trilhar um caminho de extrema escuridão e trouxe o mal para nossa nação a um novo grau. A montanha em que as reuniões satânicas iniciais deste homem ocorreram é chamada de Júpiter. A Bíblia diz que Deus trará sinais nos céus, mas também na terra. Atos 2, versículo 19. Como se o asteroide não fosse um sinal claro o suficiente da vitória de Deus sobre a feitiçaria naquela região, um incêndio também destruiu a área florestal ao redor da montanha, ao mesmo tempo em que oramos na igreja. Deus é maior que o inimigo e abundantemente vitorioso. Se você começar a crer nisso, Ele te usará em sua cidade e região para derrubar o que o inimigo construiu nos lugares altos. Ele te usará para purificar a terra, salvar e libertar as bruxas e conduzir sua comunidade para as bênçãos que Deus deseja derramar em seu bairro, cidade e estado. Você tem autoridade sobre cada palavra má que foi dita em sua própria vida, mas também sobre as palavras ditas por aqueles que se colocaram contra o plano de Deus. Recapitule. Para encerrar este capítulo, vamos repassar alguns dos principais pontos apresentados. Abençoar os outros é uma faceta extremamente importante da vida cristã. Temos autoridade para abençoar ou amaldiçoar com nossas palavras. Nossas palavras carregam poder sobre elas, tanto que Provérbios 18, 21 nos diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Esta é uma afirmação literal. Ou falamos vida sobre as pessoas, abençoando-as, ou as destruímos com o poder que Deus nos deu em nossas palavras. Podemos ressuscitar os mortos ou encher cemitérios. O apóstolo Pedro recebeu um poder extraordinário destinado a edificar a igreja recém-nascida no livro de Atos. A aliança da graça era uma ideia nova para Pedro e ele voltou a uma mentalidade da lei e morte quando usou mal sua autoridade com Ananias e Safira em Atos 5, versículos de 1 a 11. Como qualquer bom líder faria, Pedro poderia ter chamado Ananias e Safira de lado e conversado calmamente com eles sobre seu erro em manter parte de seu dinheiro dos apóstolos quando venderam a propriedade. Ao fazer isso, a bondade de Pedro os levaria ao arrependimento e a situação seria redimida. Em vez disso, ele agiu fora da lei e da punição e declarou palavras de julgamento sobre esse casal. Ao fazer isso, Pedro os matou. O que Pedro fez é chamado de feitiçaria cristã. Acontece sempre que nossas declarações, palavras e pensamentos não se alinham com o coração de Deus sobre outra pessoa. Nossas palavras de julgamento sobre os outros podem afetá-los fisicamente, assim como emocional e espiritualmente, até o ponto de matar. Devemos ler o Novo Testamento sem uma mentalidade do Antigo Testamento sobre Deus. Jesus já pagou o preço pelo pecado. Nenhum pecado é grande demais para que sua graça o cubra. Nenhum pecado ultrapassa o reino do perdão de Deus. Se Deus perdoa estupradores, assassinos e terroristas hoje, o que nos faz pensar que Deus não estava ansioso para perdoar Ananias e Safira por seu pecado de reter parte de seu próprio dinheiro? Eles mentiram, mas você não? Se você acredita que Deus os matou por mentir, como isso ajuda a confirmar em seu coração que Ele não te matará quando você mentir? Livre-se de ler esta passagem através de lentes antigas. Deus é amor, Ele é bom. Dê a Ele o benefício da dúvida. Eu costumava ler Atos 5 de uma forma que tentava justificar Deus matando Ananias e Safira pela gravidade de seus pecados. Então eu percebi que Deus perdoa estupradores, molestadores de crianças, assassinos e cônjuges abusivos hoje. Então certamente Ele perdoa as pessoas por não dar todo o dinheiro que elas parecem estar dando. Se Ele matou Ananias e Safira por um pecado tão pequeno quanto guardar um pouco de seu próprio dinheiro para si mesmos, então você e eu estaríamos fritos. Durante anos, pensei que o medo que varreu a igreja depois que Ananias e Safira morreram
era algo puro e sagrado. Perceba agora que estava errado. Ter medo de que Deus te mate se você pecar não é apenas uma crença incorreta sobre Deus, mas também nunca te aproximará de um relacionamento com Deus. O temor de Deus e o medo de que Deus te mate se você pecar não poderiam ser mais parecidos um com o outro. O primeiro vem do céu, o último vem do inferno. O mundo não salvo não precisa de julgamento e crítica, mas de bondade que os levará ao arrependimento. Afinal, foi a ira e a raiva de Deus que te levou a se arrepender? Ou foi o fato de que Ele mostrou seu amor por você, enviando seu filho para morrer por você, apesar de seus problemas? Continua na próxima parte. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo e ajude a espalhar essa mensagem.